O Povo da Tarde. São 2h39. É o Dia Mundial do Combate à Seca e à Desertificação. É celebrado anualmente em 17 de junho. Isso acontece desde 1995, ano em que o dia foi proclamado pelas Nações Unidas. Nesse dia, então, pretende-se promover a sensibilização pública relativa à cooperação internacional no combate à desertificação e os efeitos da seca. Nós vamos conversar sobre esse assunto com o Sérgio Leitão, que é diretor executivo do Instituto Escolhas. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Maísa. Minha saudação a todos os ouvintes e as ouvintes da Rádio Povo, a todo o povo de Fortaleza e do Ceará, e em especial de Crateús, minha cidade natal. Olha só, tá feita então a saudação. Olha, Sérgio, eu pensando sobre essa nossa conversa, né, me ocorre que a gente eventualmente tem um sobe e desce, bandeira vermelha, bandeira verde, energia, seca no sudeste, né, a gente vê a seca no norte, então a seca é um fenômeno que acontece em todo o país, né, não é característica daqui, da região nordeste. Então por que que aqui tem efeitos tão graves e entra essa pauta mesmo, às vezes até do coitadinho, assim, que tentam, né, imputar a gente, né, coitadinhos dos nordestinos, lá eles têm seca. Eu acho que a gente precisa fazer uma diferença entre o que a gente está chamando de seca e o que a gente está chamando de desertificação. A seca, ela é passageira, ela vai e volta. A gente está acostumado a conviver com ela. Eu morei no Ceará até 1989 e vivi a seca de 79 até 83, que foi a última grande seca do estado. Aliás, tem uma matéria belíssima do jornal O Povo, do dia 12, né, de abril, mostrando exatamente os efeitos dessa seca, que foi a última seca grande no Nordeste, no Ceará, onde morreu gente de fome. O que é a desertificação? Ela é como se fosse uma coisa muito pior, porque você não tem mais aquela situação, né, de um ano com chuva, um outro ano sem. Ou seja, aquilo que já é difícil para a gente se torna muito pior. E o que a gente precisa fazer então, Maísa? A gente precisa parar de desmatar a nossa caatinga, exatamente para que aquela condição, né, de resiliência, de suportar a diferença entre os anos de chuva e de seca, possam continuar a existir, para que a gente possa conviver com a seca. Com o deserto não existe essa possibilidade de convivência. Inclusive tem uma atualização, né, em relação ao semiárido, com localização já de região árida, né, de territórios áridos no país. Exatamente, isso foi um relatório feito pelo Centro CEMADEM, que é o Centro de Desastres Naturais, e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele foi divulgado no final de 2023 e ele já mostra que, oficialmente, a gente tem a primeira região árida. Qual é a diferença entre o semiárido e o árido? É exatamente aquilo que se chama o índice de aridez, ou seja, a capacidade, o que chove é muito menos do que aquilo que evapora, ou seja, né, que é devolvido para o ar quando chove, e essa diferença é um déficit hídrico que leva a uma inviabilidade, ou seja, aquilo que a gente já começa a ouvir. Eu vejo meus parentes lá de Crateús falando o seguinte: tio, aqui está muito mais seco, o calor está muito mais ardido, Sim, muito mais doído, e isso vai gerando uma série de problemas. Do ponto de vista econômico, qual é o problema? Você não pode ter um estado do tamanho do Ceará, uma região como o Nordeste, onde vivem 32 milhões de pessoas, tendo o seu espaço de convivência, de vivência, de realização das atividades econômicas se inviabilizando. Até porque fica uma pergunta, Maísa, que a gente não pode esquecer. Hoje não morre mais ninguém de fome, porque, graças a Deus, temos os programas sociais, tem o Bolsa Família, e as pessoas têm como sobreviver. Mas você imagina se essa situação vai se agravando, vai se alastrando, e aquilo que é a possibilidade das pessoas plantarem, terem água para beber, porque a gente vai se esquecendo
que inclusive hoje você não tem mais em gravidade, como já tivemos antes, o problema da seca, porque existe uma série de obras, inclusive agora a transposição do Rio São Francisco, que continua, inclusive, em plena atividade de construção. Então, sem água não há vida, sem comida não há vida, e com esse agravamento, inclusive, do calor, né, a gente vai ter uma situação muito difícil. Você falou sobre o desmatamento na Caatinga, né? Qual é a relação entre o desmatamento e a desertificação que a gente vê acelerando? Porque ela é a diferença, é como se fosse uma febre de 35 ou 37, uma febre de 42. À medida que você vai aumentando o desmatamento, as condições, quando chove, né, ela não consegue mais fazer a reposição entre a diferença do que choveu e do que evaporou e faz com que a chuva diminua. Então, essas condições do Nordeste, do clima semiárido, que são condições naturais, ambientais, que a gente foi aprendendo com o tempo a conviver, elas serão quebradas. Aquilo que já é difícil se tornará ainda pior. Então, a gente precisa parar de desmatar. Só para a gente ter uma ideia, tem 1 milhão de hectares na Caatinga que precisam ser desmatados. O valor para se fazer essa recuperação é de 15 bilhões de reais, mas ela vai permitir a produção de mais de 7 milhões de toneladas de alimentos e a geração de mais de 500 mil empregos. Quando a gente olha o estado do Ceará, um estudo do Instituto Escolhas mostrou que nós temos 70 mil hectares que foram desmatados nos assentamentos da reforma agrária, principalmente ali na margem dos rios. Então é possível pensar um grande programa combinando ações do governo federal com ações do governo estadual, com o governo do estado. Governador Eumano, por favor, vamos pensar nessa possibilidade com os recursos do Banco do Nordeste, que tem bilhões recebidos anualmente por conta do Fundo de Financiamento do Desenvolvimento do Nordeste. E isso vai permitir, além da recuperação desses 70 mil hectares, se criar 70 mil empregos e a produção de 3 milhões de toneladas de alimento. Então, tem como pensar em atividades que recupere essa infraestrutura natural que Deus nos deu. O Padre Cícero nos deu a floresta, a vegetação, mas a ação do homem está fazendo com que ela se perca. E aí, Maísa, tem um pecado que a gente não vai ser perdoado. Deus lá da cruz, Jesus Cristo, vai dizer: Pai, castigai-os porque eles sabem muito bem o que fazem. Porque a seca é uma condição natural, mas o desmatamento, a desertificação é uma ação do homem. É isso. Bom, eu quero agradecer muitíssimo pela sua participação aqui conosco, lembrando que esse é um assunto que nos interessa a todos, né? Quem está no ar-condicionado, no seu privilégio, mas que ainda há pouco Letícia falou da temperatura de mais de 35 graus em Limoeiro do Norte, e a gente tem noticiado temperaturas mais altas e por períodos mais longos. Muito obrigada, Sérgio. Obrigado, Maísa, e vou só relembrar aquilo que o Padre Cícero falou. Se a gente plantar todo dia um pé de pau, né, o Nordeste vai se recuperando e a gente vai ter inverno, fartura para todo o povo do Ceará, para todo o povo do Nordeste. Muito bem. Boa tarde para você. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.